Tudo bem, pessoal. Acho que já reagi a esse vídeo quando saiu, mas era um trecho pequeno. Agora, alguém me enviou uma versão mais longa que é uma verdadeira aula. Então eu pensei em reagir a ele. Este é Douglas Murray conversando com um apologista do Islã no Catar. Acho que ele foi para o Catar, o quê? Há quase 3, 4 meses? Então vamos ouvir. Existe exagero, Douglas. Você acha que no Ocidente esse medo do Islã ou de algo tão diferente é exagerado? Não. Quero dizer, a sociedade de onde eu venho é uma das mais pluralistas e diversas do mundo. Você não encontraria maior diversidade de origens, etnias e idiomas do que na Grã-Bretanha. Por isso, mais uma vez, Discordo da ideia de que essas sociedades sejam especialmente intolerantes e pouco acolhedoras. As evidências até agora indicam que a Grã-Bretanha não é assim. ao dizer que o mundo em desenvolvimento não pode ir para o desenvolvido, você ignora que o mundo desenvolvido foi para o mundo em desenvolvimento sem permissão. Não, eu não sei disso. Eu simplesmente não entendo esse argumento, pessoal. Desculpa, eu preciso interromper aqui. Eu me lembro de como Douglas respondeu. Mas essas pessoas não entendem. Todo país, toda cultura se expandiu. Ok, os mongóis fizeram isso. Os tátaros fizeram isso. Os cristãos e os muçulmanos fizeram isso. Os judeus e hindus não fizeram. Os hindus também fizeram isso sob a Ashoka. Os budistas talvez nem tanto. Mas algumas culturas. Mas antes disso, se você for ao mundo antigo, os egípcios faziam isso, os cartagineses faziam isso, os romanos faziam isso, os gregos faziam isso, os persas faziam isso, todo mundo faz isso. Então você não precisa se desculpar por isso. Então você não pode comparar os britânicos indo e conquistando outras terras à força com essas pessoas indo até os consulados britânicos e dizendo, por favor, me deixe entrar. Isso é voluntário. Se o Reino Unido permitir a entrada dessas pessoas, não será à força. Alguns argumentam sobre a crise migratória, mas ela é voluntária e pode ser interrompida a qualquer momento, por isso pressionamos por isso. A gente pensa, por que vocês estão trazendo pessoas que não gostam de vocês, que odeiam vocês? Mas os países que foram colonizados, isso não foi voluntário. Eles foram conquistados porque não investiram em ciência, educação, tecnologia e em seus exércitos. Eles perderam. Desculpe, a humanidade sempre foi assim. Então não é uma situação de igualdade. Eu ouço esse muçulmano dizer isso o tempo todo. Viemos para cá, reconstruímos o Reino Unido, construímos a Grã-Bretanha depois da Segunda Guerra Mundial, o que é uma mentira absoluta. Porque nas décadas de 1970 e 1980, a população deles era inferior a 1%. Você está me dizendo que uma população que era menos de 1%, menos de 0,5%, construiu o país inteiro. Não, isso é mentira. É só uma forma deles justificarem isso. Mas agora, quando a gente diz para eles, olha, voltem, sabe? O Ocidente tentou integrar vocês, acolher vocês, abraçar vocês, deu a vocês um lugar à mesa em pé de igualdade, deixou vocês sentarem na Câmara dos Comuns, mas vocês provaram que não são leais ao país para o qual vieram. Vocês precisam voltar, mas eles dizem que não. Você voltou? Na verdade, eles voltaram. O Reino Unido saiu dos países ancestrais deles, mas entrou à força. Esse é o ponto, pessoal. Eles entraram à força, enquanto vocês vieram implorando. Há uma grande diferença. esse é um ponto de vista ocidental e ainda enganoso, pois você sabe tão bem quanto eu, e os números comprovam. Na verdade, 85% dos refugiados do mundo se estabelecem em países vizinhos no Oriente Médio, na África e na Ásia. Eles não correm para a Europa. Claro. Não, mas deveria ser 100% ou 99,9%. Os outros 15% também não deveriam vir porque vá para um país que seja culturalmente semelhante ao seu em vez de vir para o Ocidente e fazer isso. Veja isso. Homem de origem turca ou palestina. Alguns dizem que é palestino. Um cidadão holandês de 28 anos palestino foi preso hoje na prefeitura de Haia, na Holanda, por fazer ameaças de bomba. Em vez de fazer isso, em vez de deixar essas pessoas entrarem, realoque-as em um país culturalmente semelhante, um país muçulmano. É isso que devemos fazer. Mas, sabe, ela não marcou nenhum ponto, eu não sei. Seria um erro pensar que nunca ouvi falar de colonialismo. Não, eu também, de qualquer forma. E por quanto tempo vamos continuar falando sobre colonialismo? Eu fico feliz em falar sobre isso desde que seja um assunto encerrado. Como você quiser. Mas deixe-me me ater aos fatos. Não temos que ser, mas também não pense, se me permite. O colonialismo não foi só do Ocidente. O Império Otomano, um dos maiores da história, também colonizou. Exigimos da Turquia o mesmo que do Ocidente para lidar com isso? Essa é a questão. Você citou o colonialismo e a visão ocidental de que eles devem ficar onde pertencem. Afirmo que eles devem ficar onde pertencem ou vir com seus exércitos. Se você conquistar o Ocidente com seus exércitos, então tudo bem.
Você pode dizer, vocês nos conquistaram quando tinham poder. Agora temos o poder e vamos conquistar. Mas vocês não têm exército nem tecnologia. Sabe, nós temos coisas no espaço, drones, robôs, inteligência artificial agora, vocês não têm a menor chance. Por que agir de forma sorrateira? Mandando esses homens em idade de combate em botes infláveis de borracha. Infelizmente, temos políticos realmente maus, incompetentes, inúteis e patéticos que estão permitindo que isso aconteça. Você não tem poder para isso, então não há equivalência. Isso é uma falsa equivalência. Parece-me muito mais sensato que, se você tem uma grande crise humanitária, por exemplo, na Síria, você tente garantir que as pessoas permaneçam na região. Isso não quer dizer que sejam todos, mas é mais provável. Concordo totalmente. Eles fazem isso. 5 milhões de refugiados. Veja o Líbano e a Jordânia per capita. O que estou sugerindo é, no Líbano, você tem 1 em cada 4 pessoas vivendo nesse país que é refugiada síria. Com certeza. Então, sugerir que eles não estão fazendo muito é simplesmente enganoso e desonesto. Acredite em mim. Acredite em mim. Não estou sendo enganoso e, desde o início, concordo que a maioria dos refugiados fica na região. Também disse que considero isso uma boa ideia. Estou sugerindo a você que acho melhor que as pessoas, por exemplo, fugindo da Síria, acabem nos países ao redor da Síria para que possam retornar ao seu país do que colocá-las na porta de entrada. Se não verá isso vindo deles. Então eu tenho que fazer isso. Você não precisa incluir isso no vídeo enquanto eu procuro aqui. Porque quando você deixa eles irem para culturas que são completamente estranhas à cultura síria, olha só, deixa eu ler isso para você. Um migrante sírio saca um AK-47 furioso depois de ser rejeitado em uma boate na cidade alemã de Leipzig. Bachará, 27 anos, é imobilizado no chão rapidamente. Aí está, olha isso. Eles vêm, imploram, por favor, me deixe ficar no seu país. Meu país não é seguro. E quando eles chegam aqui, quando vêm para o Ocidente, é isso que eles dizem. Sou mulher no Estado Islâmico. Vivi no Egito a minha vida inteira. Só me mudei pra cá há 2 anos. Por quê? Por que você se mudou há 2 anos? Se o Egito era tão bom, escute isso. Sinceramente, Minha vida era infinitamente melhor do que minha vida aqui. Então vai embora. Infinitamente melhor. então vá embora. Vivi no Egito a vida toda e lá minha vida era muito melhor que aqui. Então volte pra lá. É muito mais divertido. Volte pra lá. Eu me sinto muito mais segura. Pegue um avião, Muito mais segura. aperte o maldito cinto. Nunca precisei sair à noite achando que deveria levar spray de pimenta. Eles têm muita coisa estranha no Egito. Muita coisa estranha. Vá para o Egito. Nunca, jamais. Então volte a andar à noite no Egito. Não há lugar pra onde ele iria. Geralmente eu zoo mulheres que falam assim, mas não sei por que, estou achando isso muito legal. Volte. Meu Deus, você precisa voltar. No Egito. Não existe nenhum lugar onde você vá, tipo Cairo, Alexandria, seja onde for, em que você realmente se sinta insegura. Por que o bullshit? Teria visão de raio-x se uma mulher passasse, não só uma mulher ocidental. Quando uma mulher passa, eles olham assim pra ela. Eles têm visão de raio-x binocular, tipo Superman. Eles te escaneiam com os olhos. Tipo, se o nosso cara e essa mulher estivessem passando, eu poderia ver. Que regata preta você está falando? Não tem nenhuma regata preta ali. Eles são assim, têm esse olhar fixo. E essa mulher está gritando, eu estou segura. Se você estivesse segura, então você estaria. Era assim que o Ocidente era. Na verdade, ainda é. Não vamos esquecer as normas ocidentais, ok? Uma mulher caminhava seminua na rua e ninguém a notava. Lembro desses dias. Vá a uma praia. Centenas de mulheres jovens, bonitas e sensuais estão apenas deitadas na praia de biquíni. Ninguém olha para elas. Se colocar um estrangeiro de país subdesenvolvido lá, tudo vira caos. Eu tinha um vídeo para mostrar, mas perdi. Aconteceu recentemente na Austrália, era um indiano. Ele simplesmente mergulhava na água e ia tocar nas garotas australianas, jovens australianas, mas acabaram pegando ele. Tenho a sensação de que Lara Logan discordaria de você. Se fosse num Estado Islâmico. Lara Logan foi aquela jornalista da CNN que foi agredida por uma multidão quando estava cobrindo a Revolução Egípcia na Praça Tahrir em 2011. Eu mostrei esse vídeo não faz muito tempo. Ok, vamos dizer o Afeganistão. Vamos continuar. Uma mulher decide ficar calada. Então é isso que acontece, né? Eles não ficam satisfeitos. É esse o ponto que Douglas Murray está levantando. Eles deveriam ir para o Iraque. Eles deveriam ir aos países vizinhos. Mesmo sendo muçulmanos, eles os odeiam. Há muito disso. Queremos bater nesse muçulmano, mas infelizmente eles têm um Erdogan, um jihadista islamista radical no comando. Ele faz de tudo para transformar a Turquia em um califado islâmico. Por isso Douglas Murray fala isso, mas ela não entende. Clareza, retorno do colonialismo.
Você está sugerindo que eles não querem voltar. Quem em sã consciência? Eu não estou sugerindo que eles não querem voltar. Quando foi que eles disseram isso? Medo de um refugiado. Se eles tivessem a opção de voltar, é claro que iriam querer voltar. Eu não disse isso. Eles deixam tudo para trás. Mas você também parece ignorar outro fato importante que quero mencionar antes de mostrarmos um vídeo. E a responsabilidade moral dos países ocidentais que desestabilizaram a região com interferências, intervenções militares e vendas de armas que seguem ocorrendo? E quanto a isso, Bem. eu vou responder essa. Ninguém nega, por exemplo, o desastre do Iraque. Mas quem foram as pessoas que mais intervieram na Síria? Espera um pouco. Espera um pouco. Quem mais interveio na Síria? Não foram os Estados Unidos nem a Grã-Bretanha. Foi o Irã, a Rússia. Entre outros países, incluindo aquele em que estamos e outros ao redor do Golfo, Antes da Síria, passamos pelo Iraque e pela Líbia. os países daqui estavam muito mais envolvidos na guerra civil síria do que o meu país. Mas você também quer assumir responsabilidade por isso? Você quer mais refugiados aqui? No Catar. Quer receber mais refugiados no Golfo? Ninguém tem nenhum tipo de crítica aqui. Estamos falando dos países ocidentais, dos países britânicos, das colônias britânicas. Estamos falando desses governos que você parece sugerir que deveriam ser imunes. Fico feliz em ouvir isso. Não deveriam agir assim na Síria, quando eu sugeri isso. Quando foi que eu sugeri isso? Quero abordar outro ponto importante que você mencionou, Douglas Murray. Você sugere que precisamos realmente equilibrar entre duas virtudes muito importantes, dois conceitos importantes: misericórdia para com o refugiado e justiça para com seus próprios cidadãos. Vamos dar uma olhada rápida. Misericórdia. Bem, ela tem o luxo de exibir qualquer vídeo de propaganda que quiser. Deixe-me mostrar isso para você. Veja, esse é o resultado daquela misericórdia. As chamadas barreiras de diversidade, certo? Isso aqui está tentando proteger um dos mercados de Natal alemães. E agora é uma exigência na Alemanha pagar por isso. O governo não vai pagar por isso. Organizadores desses mercados precisam pagar por essas barreiras de diversidade. E nem todo mercado de Natal consegue arcar. É por isso que o Natal, a cultura do Natal está desaparecendo. Esse é o resultado. É isso que ela quer dizer com misericórdia para esses migrantes. Esse é o resultado dessa misericórdia. Não. Chega de misericórdia. Eu digo que você precisa ser mais implacável e brutal nas deportações. Olha isso. Muçulmanos sírios invadem mercados de Natal na Alemanha gritando Allahu Akbar. Olha isso. É um mercado de Natal, evento cristão. Mas muçulmanos vão lá para provocar. O que fazem aqui? Ela pede mais misericórdia com essas pessoas. Olha, ele está até acenando com a bandeira da Síria. Ele está carregando a bandeira. Eles amam a Síria, mas não querem viver lá. É isso que eles estão fazendo, pessoal. E essa mulher está fazendo Douglas Murray duvidar da própria percepção. Você precisa ter misericórdia dessas pessoas. Não, chega de misericórdia, querida. Ser um pouco tribal. Olhe para este caso envolvendo refugiados. Vídeo de propaganda. Eu lhe dou o membro do mundo porque você está perto. Cerca de 100 crianças e 100 mulheres e um vídeo. Tenho meus próprios vídeos. Ela mostra tudo o que as pessoas enfrentam para chegar à Europa. Veja. Um sírio esfaqueou 2 crianças na Alemanha. Esse cara... Por favor, me deixe entrar. Meu país está sendo bombardeado. Eu tenho uma vida. É isso que eles fazem. É assim que eles... Olhe para isso. Mais um. Sírios em um mercado de Natal. Meu Deus. É isso. Tenho muitos vídeos. Quem é esse cara? Nem conheço. Esse é o Alex, pessoal. Eu não sabia disso, desculpa. Ouvi falar de você porque a grande mídia não cobriu. Esse é o Alex, um garoto europeu de 14 anos que foi morto ontem na Áustria por um terrorista islâmico sírio. Isso aconteceu em 17 de fevereiro de 2025. Oi, Alex. Me perdoe, Alex. Eu também esqueci de você. Não esqueci. Na verdade, eu não esqueci. Me desculpe. Essa é a misericórdia que precisamos mostrar para essas pessoas. Olhe para aquele ali. Terrorista sírio na Áustria ri orgulhosamente depois de esfaquear e matar europeus, sorrindo. Veja esse policial com uma arma. Essa misericórdia que devemos mostrar. Olhe para isso. Mais um. No último Natal, na Alemanha, multidões islâmicas sírias invadiram o mercado de Natal de Essen gritando Allahu Akbar. A Alemanha já não parece mais Europa. Olhe para isso. Meu Deus, isso você não... Mais do que qualquer... Não, chega! E se eu fosse do mundo, se eu fosse o líder da Alemanha, eu não me importaria. Eu teria pegado cada um deles. Não me importa se você é mulher, criança, não me importa. Todos vocês têm que voltar. Além disso, a Síria agora está segura. Voltem. Eles estão acenando. Eles agitam a bandeira da Síria e amam o país. Esse é um dilema que precisamos lidar.
Então, não. Sabe de uma coisa? Agora ela tenta manipular. Olhe para essas pessoas. Olha isso. Essas mulheres são. Mas, de novo, Essa ideia de que, sabe, precisamos estabelecer onde entra a misericórdia nisso. Não só a misericórdia, mas a obrigação. As obrigações legais, obrigação. não existe obrigação legal. Não, não há obrigação. Nossa prioridade principal deve ser nossos próprios cidadãos. E, novamente, veja, nós tentamos. Sim. A Alemanha recebeu oficialmente 2 milhões. Algumas pessoas dizem que o número chega a 4 ou 5 milhões de pessoas. 4 ou 5 milhões de refugiados. Acabei de mostrar o que eles estão fazendo. Não, nós não temos que aceitar isso. Sugiro que todos tenhamos certeza e assumamos a responsabilidade. Há uma responsabilidade para todos. Isso incluiria todos os estados desta região, não incluiria? Incluiria todos os estados desta região. Incluiria os estados irmãos. Incluiria a UMA. Incluiria todo mundo. Não seriam só os italianos. Agora, os italianos, aliás, deixe-me só terminar isso. Deixe-me responder a isso. Deixe-me só apontar que é uma questão italiana, mas diferente dos países europeus, permita-me só fazer esta observação. Ao contrário da Europa, vou dizer que eles não aderiram às convenções de refugiados de 1951. Porque o italiano vou responder de forma conveniente. Convenientemente, mas vou deixar você continuar. Mas isso significa que países que são. Bem, isso significa que podemos sair dessas convenções de refugiados também. Sou grande defensor disso. O Reino Unido deveria sair da CEDH. Austrália, não sei se somos signatários, acho que sim, mas somos muito espertos. A política da Austrália tem sido muito boa. Então, o motivo pelo qual não estamos sendo inundados por migrantes ilegais vindo de barco é porque tornamos o país o destino menos atraente para migrantes ilegais. Às vezes eles chegavam, nós mandávamos os barcos de volta. Nós colocamos eles na Ilha Christmas, que fica fora da Austrália continental. Então eles não vêm para cá, eles vão para a Europa em vez disso. E quando eles chegam na Europa, eles preferem ir para o Reino Unido. Por quê? Porque é o destino mais lucrativo e atraente. Você vai ter acomodação, recebe créditos para telefone e de vez em quando pode até cogitar se casar com garotas e mulheres britânicas. Desculpe, mas as coisas são assim. Os signatários da convenção recebem mais culpa e presume-se que terão de arcar com uma parte maior do FAR do que os países não signatários. E eu estou sugerindo para você que ninguém deveria poder se absolver da culpa. Mas se você for à Itália agora, e eu não sei quando foi a última vez que você esteve lá, mas não dá para dizer que as coisas estejam indo bem na Itália, nem para os migrantes que estão chegando, nem para a população italiana. Você não vê essas pessoas. Os recursos não estão sendo direcionados para isso. Vamos encarar. As políticas não existem. Os recursos não existem. Eu vejo essas pessoas quando elas chegam, acompanho suas histórias. Isso não é o que as populações locais na Itália têm feito. Eu vi os barcos chegando. As populações locais são extremamente generosas, elas são extremamente gentis com as pessoas, a maioria das populações na Europa. Vamos apenas deixar de lado essa ideia de que os europeus são de alguma forma incrivelmente frios. Além disso, vou mostrar o que acontece na Itália. Eu tenho uma pasta enorme, com centenas desses vídeos, provavelmente mais de 1000 vídeos, na verdade. Vamos mostrar o que acontece na Itália. Virou lixão. Isto é a Itália. Obrigado pela sua compaixão. Itália. Bum, bum. Deve ter roubado a bolsa, já que vai fugir com ela. Ele saiu correndo. Bolsa roubada. Isso é a Itália pra você. Eu tenho muito mais. Muito mais. Deixa eu te mostrar mais. Itália, Itália. Isso é a Itália. Está errado. Acho que sei onde é esse lugar. Olá, compaixão. Merci. Onde entra a misericórdia? Aqui entra a misericórdia. É isso que ela está dizendo. Você simplesmente... Temos tantas evidências em vídeo que você não pode ignorar a derrota. Obrigado. Bom, obrigado por me deixar vir aqui. No meu país eu seria comido por um leão, mas aqui sou eu que vou te devorar. E eles ainda têm a cara de pau de manipular as pessoas mais generosas, as menos racistas. Eu sempre digo isso. Eu sempre falo isso. Europeus brancos ocidentais são os menos racistas. Talvez europeus do leste sejam um pouco racistas, mas os ocidentais são os menos racistas. Indianos são racistas, muçulmanos são racistas. Toda cultura que não atingiu o nível de liberalismo que os ocidentais atingiram é mais racista do que os ocidentais. Eles tentam resolver um grande problema rapidamente. Pergunta oi. Sou Muhammad Abahawash, estudante do último ano na Universidade de Georgetown. Minha pergunta é para Douglas Murray. Antes de perguntar, quero comentar. Você disse não querer frases de efeito, mas afirmou que o mundo em desenvolvimento não pode migrar para o mundo desenvolvido. Sabe do que se trata? O mundo em desenvolvimento não pode se mudar para o mundo desenvolvido. Sim, porque a Europa é pequena. A África é enorme.
O mundo desenvolvido é desenvolvido porque o índice de desenvolvimento humano deles é muito mais alto do que o das pessoas do terceiro mundo, ou do mundo em desenvolvimento, como eu gosto de chamar. Bem, por quê? Porque eles não conseguem pensar assim. É porque, mesmo vivendo no Ocidente, seus corações batem em seus países ancestrais de origem. Eles não são leais ao país em que vivem. Como ele, não consegue pensar assim. Você se sente encorajado pelos idiotas úteis wokistas de cabelo roxo e cheios de piercings. Mas por quê? Porque ele pensa no mundo em desenvolvimento. Ele é mais leal à sua cultura ancestral do que ao país onde vive. Por isso não consegue. Foi um ponto simples que Douglas Murray destacou. Eu entendi na hora. Não ouvi quando ele falou, mas entendi na hora. Ele explicou como se você não tivesse entendido. Já que você mencionou a migração vinda daquele mundo, eu queria te perguntar isso. Anualmente, o mundo desenvolvido envia cerca de 300 bilhões de dólares em ajuda ao mundo em desenvolvimento, que por sua vez devolve trilhões em pagamentos de dívidas. Isso é uma mentira absoluta. Não são trilhões em pagamentos de dívidas. São bilhões que seus líderes corruptos, tiram enquanto estão no poder e depois lavam esse dinheiro e o mandam para o exterior. Bem, talvez seus malditos países precisem se revoltar. Sei que políticos corruptos do Paquistão guardaram dinheiro na Europa, em Londres. Eles enfrentam obstáculos legais que dificultam rastrear esse dinheiro. Agora não estou arrumando desculpas para o sistema financeiro corrupto de Londres, porque, você sabe, aqueles oligarcas russos corruptos também estavam colocando seu dinheiro em Londres. Os Estados Unidos vêm dizendo ao Reino Unido para lidar com isso, mas tudo bem. Mas o fato de você não poder escolher quem pode construir seu país, isso é problema seu. Não culpe o Ocidente. Certo, você tem buracos nas ruas. Seus líderes são radicais, corruptos ou brutais. Isso é problema seu. Se revolte. Façam isso. Todos vão culpar os outros, mas olhem para si mesmos no espelho. Esforço, o mundo desenvolvido. Agora, Esse número é besteira, trilhões é papo furado. você não acha que é por isso que esse é o principal motivo, sabe? Porque o dinheiro está saindo do mundo em desenvolvimento. A riqueza está deixando o mundo em desenvolvimento e indo para o mundo desenvolvido, para reforçar o que Lamont Hill disse. Você não acha que é por isso que as pessoas estão se mudando para o mundo ocidental, para o mundo desenvolvido? Antes disso, antes que Douglas respondesse, melhora os seus países. Digo isso como migrante, pois foi por esse motivo que me mudei. Eu só queria viver uma vida boa, sabe? Eu não podia viver no Paquistão. Sempre soube que era um buraco. Ruas sujas, pessoas atrasadas, sem liberdade. Eu era ocidental de coração, mesmo sendo muçulmano. Não percebia isso, mas por isso me tornei culturalmente australiano rapidamente. Eu amo essa cultura e sociedades livres. Essas pessoas não amam. Tudo bem. Muitas dessas pessoas são migrantes econômicos. Isso não é tudo o que eles fazem quando vêm para cá. Eles não estão apenas ganhando dinheiro. Eles também trazem suas práticas culturais que o Ocidente não quer. E não é só isso, na verdade, nós nem podemos sustentá-los economicamente. A Europa é pequena. A África e o Oriente Médio, eles são enormes. Você não pode sustentar todos. Então fiquem no seu país. Fiquem no seu país. Olha, nós deveríamos... O propósito disso eu sempre tive, e você provavelmente também entende. O propósito da imigração é trazer pessoas que vão beneficiar a sua cultura do país anfitrião, o seu país. Esse sempre foi o propósito da imigração. A América costumava atrair os melhores e mais brilhantes, certo? Nunca foi caridade. Nunca deveria ser caridade. Nunca deveria ser trazer essas pessoas, pessoas sem instrução de culturas hostis que chegam, têm dezenas de filhos e vivem às custas de sociedades ricas em assistência social. Qual é o nome desse propósito? Então expulse-os, mande-os de volta. Não importa, vamos ver. Resposta de Douglas. Não, eu não fiz isso. Eu não fiz. Novamente, repito o fato de que existem respostas simples. E se fosse simplesmente o caso de que você pudesse, sei lá, dar calote na dívida ou algo assim e resolver toda a questão da migração, então seria ótimo. Mas simplesmente não é o caso. Isso é verdade. Você acha que, por exemplo, se todos os países africanos dessem calote na dívida, eles se tornariam sociedades florescentes e em crescimento? O problema em toda essa África subsaariana não é só uma ganância inacreditável e roubo de um político atrás do outro. Você acha que se simplesmente ignorasse a dívida como um problema e todo mundo passasse a ser transparente e honesto em suas relações com dinheiro, quero dizer, os problemas são muito mais profundos do que isso. Não há solução simples. Se me permite, gostaria apenas de acrescentar algo aos dois comentários anteriores.
O falecido e muito distinto diplomata Daniel Patrick Moynihan criou uma regra maravilhosa. É conhecida como a Lei de Moynihan, onde ele disse que as alegações de violações dos direitos humanos costumam acontecer exatamente na mesma proporção das violações dos direitos humanos. Ou seja, você ouve falar delas nos países mais livres, o que pode rapidamente levar à ideia de que esses países são os que mais abusam dos direitos humanos. Isso ocorre quando falamos sobre nossos líderes. Podemos citar o governo Trump, as democracias e outros temas à vontade. Todos podemos criticar, certo? Senhor Briefly, o que você vai fazer em relação a ele? O que você vai fazer em relação aos mulás no Irã? O que você vai fazer em relação à Casa de Saúde na Arábia Saudita? Veja, acabamos ficando nessa situação. Onde, Sr. Trump, Sr. Trump? Todos nós podemos fazer isso. Criticar de novo, você está sendo bem seletivo, não está? O que fará com as pessoas sobre as quais nada pode fazer? Vai ignorá-las, deixá-las impunes ou apenas se divertir atacando os democratas? Eu odeio ter que te interromper. Vou falar resumidamente sobre a experiência da minha mãe como imigrante. Quero destacar o que Park Hill disse sobre o poder da educação e como mostrar que refugiados fazem parte do desenvolvimento econômico. Sou muito cética quanto a isso, porque quando minha mãe e os pais dela chegaram ao Reino Unido, ainda eram chamados de paquis sujos. E nós ainda ficamos lá. Meu Deus, já estou de saco cheio desse pessoal. Talvez você não se vista como um paque sujo. Quando ela se formou na Universidade de Oxford, ela ainda era uma pessoa de pele escura que não era vista como cidadã, certo? Besteira. Isso são suas inseguranças aparecendo. Sou um paquistanês de pele escura, ok? Olhe pra mim, me deixe. Vou com tudo. Olhe pra mim. Sou Harry Sultan. Tenho 42 anos. Me mudei pra Austrália quando tinha 19. Não me arrependi dessa decisão nem por um segundo. E eu já disse isso antes. Vou dizer de novo. Mesmo que muita gente acredite que a Austrália é um país muito racista. Não é. Nunca fui alvo de racismo. Nunca, 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 nem uma vez sequer. No campo de cricket, houve provocações que provavelmente foram racistas, mas tudo bem. Foi apenas uma conversa acalorada. No trabalho, na rua, em lugar nenhum. Sabe por que isso não acontece comigo? Porque não fico dizendo, sou um homem moreno orgulhoso. Eu sou um paquistanês orgulhoso. Eu sou um muçulmano orgulhoso. Do que você tem tanto orgulho, irmão? Todas essas coisas que você mencionou, em primeiro lugar, você não teve participação nenhuma nisso. Você nasceu em um país muçulmano. Você nasceu em uma sociedade muçulmana. Você nasceu no Paquistão e nasceu moreno. Você não fez nada. Do que você tem tanto orgulho? E vire o jogo. Se eu fosse um australiano branco cristão, não poderia dizer que tenho orgulho. Sou um cristão orgulhoso, mesmo enquanto cristãos recuperam espaço, o que é positivo. Eu sou um homem branco orgulhoso. Isso ainda é considerado racista. Você não pode dizer isso. Todo mundo pode ter orgulho de ser negro, moreno, asiático, muçulmano, seja o que for. Deus me livre, você não pode ter orgulho de ser branco. Essas pessoas, eu não sinto pena de historinhas de coitadinho. Ela era considerada uma porca imunda. Cai fora, cai fora. Sabe, se fosse tão ruim assim, essas pessoas teriam voltado. Mas não voltaram. Mesmo que, supondo por um instante, alguém já a tenha chamado de porca imunda ou dito que não é britânica, se alguém disse isso, ainda assim não seria nada comparado a todos os benefícios que ela poderia estar recebendo. Por isso, ela não foi embora. Se ocorre um incidente ruim e 99 incidentes positivos é isso. Sua mudança para o Reino Unido foi um saldo positivo para você. E é por isso que, se tivesse se tornado insuportável, como aconteceu com o povo judeu na Europa nos anos 30, eles começaram a sair. Eles começaram a fugir. Se a situação fica ruim, as pessoas vão embora. Se as pessoas não estão indo embora, então significa que está tudo bem para elas. E posso garantir que não era tão ruim quanto dizem. Então, até que ponto podemos realmente vender essa ideia de que ter estudo ou se encaixar em certos critérios X e Z é o que você precisa ser como refugiado para que as pessoas te humanizem? O problema inerente em integrar... Tire essa porcaria. Tire isso. Sabe, talvez a gente possa aguentar isso. Você nasceu e cresceu aqui, fala com sotaque britânico. Podemos aprender e talvez trabalhar em algo. Talvez possamos aguentar isso, ok? Obviamente a gente não aguentaria um crioulo ou uma burca. A gente poderia aguentar isso, mas esse é um esforço fraco da sua parte porque você não está se integrando. O multiculturalismo foi vendido para os ocidentais como algo em que seus futuros países seriam um caldeirão de culturas. Vai virar um caldeirão cultural, outras pessoas vão entrar e as identidades delas vão se dissolver. Por isso, as pessoas aceitaram o multiculturalismo. Manteriam parte da própria cultura, mas se enxergariam como cidadãos do país anfitrião. No entanto, isso não ocorreu. Então, sabe de uma coisa? As pessoas receberam um acordo ruim. Agora elas só estão pedindo o dinheiro de volta. Garantia de devolução.
Essas pessoas não te humanizam porque você não cumpre os critérios do opressor. Para que te vejam como humana. Como humanizar as pessoas? Como humanizamos as pessoas. Essa mulher é britânica de primeira geração. Ignore. Não está indo bem. Vou mostrar o que não fazer se quiser ser humanizado. Veja, este é um indiano no Canadá. Nós não colocamos sabão no rio. Tem salmão e outros peixes. Isso é certo. Não faça essa besteira. Não, isso é uma camada protetora. Então não faça isso, tá bom? Deixa eu te mostrar. Deixa eu te mostrar rapidinho. Faça isso. Este é um parque britânico. Não faça isso. Não faça isso. Se quiser ser humanizado. Ok, deixa eu te mostrar mais algumas coisas. Vídeos, não faça isso. Ai, por Deus, por Deus, por Deus, por Deus. Africano. Isso! Ele estava beijando o para-brisa dela. Obviamente, ele está com um tesão além dos sonhos mais loucos dele neste momento. O que mais? O que mais? O que mais você quer? Isso é, se você quer ser humanizado. Isto é Paris. Pessoal, Não é algum país da África subsaariana. Isto é Paris. O que você precisa fazer para não ser desumanizado? Viu isso? As pessoas sem vergonha. Pessoal, vocês não precisam aceitar essas besteiras. Recusem ser manipulados. Digam não. Não vão mais nos enganar. Não nos importamos. É por isso que eu gosto muito disso hoje em dia. Eu não me importo. Eu não me importo. Eu não me importo com o que aconteceu com você. Qual é a sua história? Vocês estão se matando. Eu não me importo. Não é mais da minha conta. Os Estados Unidos bombardeou vocês. Não estão no Reino Unido. Vão pra casa. Mas não, eles querem, mas ainda vão te manipular. A culpa é sua. E com isso vou passar a palavra para você, Douglas Murray. Porque grande parte do seu argumento, Douglas, parece ser sobre nós versus eles, destacando que temos nossos próprios valores e identidade britânica. Nós não abatemos animais na rua como você acabou de ver em Paris. A cidade do romance se tornou uma cidade de estupro e imundície. Escolhem e eles trarão para as nossas terras seus valores, suas tradições. Você parece quase sugerir que eles vêm para seus países com valores inferiores. Sim, sim, ela está dizendo isso, sabe como ela disse? Sim, eu disse. Não pedi desculpas e Douglas Murray será bem mais suave que eu. Sim, essas pessoas estão vindo de culturas arcaicas. Eu gosto de usar a palavra primitiva. Eles estão vindo de culturas primitivas, trazendo seus valores primitivos, como aqueles que acabei de mostrar para vocês. Isso nem parece coisa de quem veio para uma cultura civilizada. Nem parece. Deixe-me mostrar mais para vocês. Desculpe, eu não sabia que ia ser tão incrível. Olha isso. Bum. O cara está enriquecendo culturalmente cada carro. Bum. Estou mal. Não devia rir. Perdeu seu toco de árvore. Bum. Imagine você estacionar seu carro em uma sociedade de confiança mútua, mas esqueceu que deixaram entrar pessoas de culturas primitivas. Olha isso. Migrantes. Em um trem holandês, nenhum branco se comporta assim. Já vi brancos suficientes na minha vida. Caos. Este é o interior de um trem holandês. Olha só. E ela está dizendo, você quase está dizendo que eles estão como se estivessem tendo uma discussão racial. Eu com certeza vou fazer um argumento cultural. Olha esses brancos que estão fugindo. Eles estão tipo, meu Deus, o que está acontecendo? Pobres brancos. Na verdade, eu teria sido racista se eu fosse branco. Acho que eu teria sido fácil. olha isso. O que é isso? E não é só isso. Espero que continue passando esses vídeos em sequência. Veja, isso aqui é Sunderland, em 23 de abril deste ano. Pode ser violento demais. Coisa de doido. E ela ainda tem a audácia de manipular Douglas Murray porque quer uma frase de efeito. Eu teria dado isso pra ela na hora. Sim, eles vêm de culturas primitivas, atrasadas, do terceiro mundo e medievais. Não acho que pertençam a uma sociedade civilizada de alta confiança. Nossa narrativa vai ter que ficar mais dura. Porque é assim que as culturas evoluem. É assim que as sociedades evoluem. Vocês, sociedades ocidentais, ficaram boas demais, compassivas demais para o próprio bem. E eu mostrei o que aconteceu como resultado. Não, acho que não disse isso em nenhum momento. E essa é outra vez que você tentou. Você deveria ter dito isso, Douglas. Põe palavras na minha boca. Então, quando você fala sobre valores diferentes... O que você sugere? Pode adicionar isso à lista? Olha, antes de tudo, eu não disse isso. Eu disse que existem desafios porque nós sabemos que existem desafios. E vamos ser francos sobre isso. Quero dizer, por exemplo, estive no Golfo na semana passada. Então vejo mais burcas na minha cidade natal, Londres, do que vi no Golfo nos últimos dias, especialmente aqui em Doha. Agora não posso dizer que fico feliz ao ver cada vez mais burcas em Londres. Eu sinto ódio por quem as usa? Claro que não, mas também não fico contente com isso.
E definitivamente há momentos em que eu penso, sabe, qual seria uma porcentagem de burcas nessa área que fosse agradável para todo mundo? Mas, de novo, é por causa das burcas? Por que não pergunta a pessoas de outras tradições se importam com quem bebe álcool? Ou você está vindo para o país deles, o quê? Você está confirmando o argumento dele. Você está confirmando exatamente o argumento. Você vai para um país estrangeiro e diz para eles, olha, não estamos felizes com isso, sua opinião é irrelevante. Não importa se, ao ir ao Reino Unido e ver as pessoas bebendo, eles têm uma cultura de pub. Isso não deveria ter chegado a esse ponto. E agora você está aqui reclamando que temos um problema com você beber álcool. Tenho uma resposta para você. Vai se ferrar. DePaul, que argumento idiota. Não sei. Acho que Douglas Murray precisa subir o tom. Eu teria dito isso. O quê? Bem, Nós poderíamos aceitar que acabou se tornando tedioso de novo. É um ponto de vista muito centrado no Ocidente. No Ocidente, você vai ter um ponto de vista. tenho que dizer, você vai perder seu tempo se acha que vai convencer um britânico de que devemos parar de beber álcool por causa das pessoas que chegam ao nosso país. Quero dizer, isso não vai acontecer. Bem, O que vai acontecer? Eu vou te expulsar. Essas tradições não combinam muito com as deles. Na verdade, não combinam. sim. Você não vai até lá. Está vindo para o país deles. Meu Deus. Existem, como eu disse antes de começarmos a discutir, o que você fez desde o início. Eu disse que o problema aqui é que essas coisas estão todas se chocando umas com as outras. E nessa situação você tem que decidir o que está disposto a abrir mão, em que coisas está disposto a ceder e em quais não está. Você não vai convencer os britânicos a mudar drasticamente a cultura deles. Mas deixe-me só fazer uma observação. Todas as sociedades têm aspectos que não querem abrir mão, seja no Catar ou aqui. Todos agem assim. Por favor, não diga que isso é preconceito europeu. Quais são os seus valores? De quais valores você mais teme perder? Esses são os valores dos quais temos mais medo de perder. Liberdade de expressão. Nós podemos criticar o cristianismo, mas não podemos criticar o Islã, especialmente quando o Islã é imposto a nós. Quase diariamente, seja na forma de gangues de aliciamento sexual, gangues de estupro, pessoas gritando Allahu Akbar em alto-falantes, ou pessoas rezando nas ruas, ou mulheres usando burcas e hijabs e exigindo privilégios especiais em todos os lugares da vida pública. Então, quando alguém exibe sua religiosidade nesse nível e se ofende com pessoas bebendo, festejando e tudo mais, nós temos o direito de pelo menos criticar isso. Mas vocês nem deixam a gente fazer isso. Vocês fizeram o atentado contra o Charlie Hebdo, charges dinamarquesas, ataques terroristas, esfaqueamento em Londres, assassinato de Lee Rigby, e a lista segue. Então por isso que eu disse que a liberdade de expressão é o valor mais crítico e exclusivo da civilização ocidental. Eu já disse isso antes. Vocês têm arranha-céus, muito dinheiro circulando nos Emirados Árabes Unidos sem imposto de renda, energia gratuita e barata. Vocês têm arranha-céus na China, na Arábia Saudita, até mesmo na Rússia. Mas o que vocês não têm, o que esses países não têm, é liberdade de expressão. A liberdade de expressão é tão importante, nós não podemos perdê-la. É por isso que não podemos perdê-la. Por isso, quando alguém queima uma cópia do Alcorão, pode parecer desagradável, mas tem um propósito importante. Então, esse é um dos valores, poder criticar a religião. Vamos responder essa pergunta diretamente, se você puder. De qual dos seus valores você tem mais medo? De perder? Quais deles estão mais ameaçados com a chegada da liberdade de expressão? Liberdade de expressão. Liberdade de expressão. É o primeiro. Você acha que isso não é um problema? Quer dizer, Você acha que isso não é um problema? sim, não. Não. Não, vamos explorar isso. Vamos explorar o tema, Douglas Murray, por favor. Deixe-me retomar isso. É muito fácil zombar. É muito fácil zombar disso. Eles zombam porque os bárbaros são fracos em suas sociedades. Você fala algo, decapitam. Praça da execução. Fiquem em seus países bárbaros do terceiro mundo e não venham. Não venham para o Ocidente e mudem justamente o que fez do Ocidente a maior civilização conhecida pela humanidade, tanto que conquistaram seus países. Ver amigos mortos a tiros em uma redação é muito fácil rir disso até acontecer com conhecidos. Existe um exagero exagerado, Douglas? Você acha que há esse medo do Islã ou de qualquer coisa que pareça tão diferente para nós? Não. E não, na verdade, há uma minimização do perigo do Islã. Eu estou te dizendo. Não, na verdade, há muita minimização da ameaça que o islamismo representa. A sociedade de onde eu venho é uma das mais pluralistas e diversas do mundo. Pluralista até demais. Na Grã-Bretanha, há uma diversidade de origens, etnias e idiomas difícil de encontrar em outros lugares. Por isso, novamente discordo da ideia de que esses sistemas sejam exclusivamente intolerantes e pouco acolhedores. Aliás, os países do Golfo são conhecidos por impor suas leis aos estrangeiros.
Não, mas se você fizer qualquer coisa, se você for beber álcool no Catar, eles vão te prender, vão te deportar, podem até te torturar na prisão. Se você fizer qualquer coisa que vá contra a lei, e pra ser sincero, eu acabei aprendendo a valorizar isso. Tudo bem, eu não gosto dos valores culturais deles, das normas, das leis deles, eu não gosto disso. É por isso que nunca vou lá. Mas sinto falta de Dubai. Não vou ser pobre nem ficar arrasado se não voltar. Mas eu realmente sinto falta de Dubai. Mas eu realmente admiro eles por aplicarem as próprias leis. É por isso que quando esses sírios, esses líbios, egípcios, paquistaneses, bengalis, quando eles vão para os Emirados Árabes Unidos, eles não se comportam mal como fazem nas ruas de Londres. Por quê? Então essa mulher deveria ficar quieta e dizer, sabe, tudo o que estamos dizendo é que vocês estão sendo fiel aos seus valores e às suas leis. É isso que pedimos aos nossos países ocidentais também. Sociedade. As evidências nesta parte do palco sugerem que a Grã-Bretanha não está. Por exemplo, dando a chance de nos contar, do seu ponto de vista, o que considera ameaçador ou não. Eu te disse. Eu sugeriria... Permita-me ampliar um pouco minha resposta. Minha sugestão seria que, se quisermos chegar a algum tipo de entendimento comum sobre isso, é que concordemos que, por exemplo, quando há pessoas que fingem que todo mundo que chega é terrorista, é completamente louco. Podemos concordar, mas não devemos rir das preocupações sérias das pessoas com segurança. Porque, bem... Deixe-me porque, em 2015, alguns oficiais disseram que era pura fantasia xenofóbica achar que entre as 1,5 milhão de pessoas chegando à Alemanha, alguém nos barcos seria violento. Todos riam até começarem a explodir bombas. Em Ansbach, Alemanha, houve um atentado suicida fora de um bar de vinhos. E aí não foi mais engraçado. Então, tudo o que estou dizendo para você é que você pode concordar comigo que as pessoas que dizem que a maioria das pessoas que estão chegando vai ser violenta são ridículas. Sim, mas não chame de ridículo quem tem preocupações sérias sobre o que acontece. Se fizer isso, ninguém será violento. Essa é uma afirmação moderada, mas Douglas Murray... Nós temos uma quantidade enorme de dados que agora provam que esses imigrantes do terceiro mundo, de praticamente todos os países, estão muito super representados. Vou terminar este vídeo com esse dado da Dinamarca. Desculpe, deixe-me começar com esses crimes sexuais por 10 mil na Alemanha. Desculpe, isso é Grã-Bretanha. Isso é Grã-Bretanha. Afeganistão, bem no topo. O Reino Unido está na base. Então, se o homem britânico é o parâmetro, porque é assim que deveria ser, o parâmetro deve ser a taxa de criminalidade da população nativa. Então, se você tem uma pessoa por 10 mil, o Reino Unido está bem ali. São 59 afegãos por 10 mil crimes sexuais. Olha, é tipo, o quê? 60 vezes mais do que um britânico médio. E esse britânico médio, aliás, também inclui britânicos indianos e todas essas pessoas, certo? Então esse é um ponto. Veja a Alemanha, certo? Veja a Alemanha. Entre envolvidos em estupros coletivos contra apenas 12 na população geral. Então, 88%. A Alemanha é composta por 88% de alemães. Não tenho certeza se são étnicos e se isso inclui também os turcos alemães. Mesmo assim, eles representam apenas 33%. Olha isso, 12%, 67%. Os estrangeiros, que são apenas 12% da população, respondem por 67% dos estupros em grupo na Alemanha. Ao analisar mais a fundo, a situação se mostra ainda pior. Veja só. Desculpe, este vídeo está ficando realmente longo, mas eu vou encerrar agora. Quando você analisa ainda mais, afegãos e africanos representam menos de 1%, mas são responsáveis por 34%. Então, mesmo entre estrangeiros, faz todo sentido. Nem todas as culturas estrangeiras são iguais. Algumas são mais agressivas. Isso está acontecendo. Existem muitas outras estatísticas também. Então, o meu ponto é, esses dados não mentem. As evidências que temos agora são inegáveis. Douglas Murray fez isso. 4 ou 5 meses atrás eu teria sido bem mais duro. Muito mais duro. E eu quero que você, Douglas obviamente está sendo educado ali, seja mais como eu. Não, desculpa. Sabe de uma coisa? Os Estados Unidos te bombardearam? Não estou interessado. Vai se foder.